está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta sexta-feira, dia 23 de agosto de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Hoje você concorre aqui ao CD Liberta-me da Fernanda Brum, CD Liberta-me da Fernanda Brum. Tem também para você hoje aqui um par de ingressos para o show com Aline Barros, William Nascimento, Os Arrebatados, entre outros, no Luso, no dia 7 de setembro. Tem também aqui pra galera do Facebook o CD Eu Clamei, do Jair Bonfim. Quer participar? É só ligar, só participar. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ouvinte dizendo: JR, há 11 anos eu sofro de uma doença crônica que me atrapalha em tudo, inclusive no trabalho. Cansado de ver as portas se fechando, resolvi esconder isso dos meus empregadores. Do contrário, eu sou demitido meses depois da admissão. Essa foi a única forma que arrumei para não morrer de fome. Deus vai me condenar por isso? Omitir não é diferente de mentir? Entendo que estou agindo como diz a Bíblia em Eclesiastes 7,16. Não sejas demasiadamente justo. Pergunta o nosso ouvinte: eu estou errado? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ela é a nossa menina da mesa de hoje, é a nossa Leinha, carinhosamente chamo-a de Leinha, a nossa querida pastora Léa Mendonça, que é pastora auxiliar da Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, além de ser uma fantástica cantora aqui da nossa casa, da MK Music, uma figura impoluta do nosso calendário litúrgico. Meu Deus. Tá bom assim? Eu amei. Deus te abençoe, Leinha. Você fala maravilhoso, né? Você destacou a frase inicial: há 11 anos sofro de uma doença crônica que me atrapalha em tudo, inclusive no trabalho. Por que se destaca, hein, Leinha? Bom dia para todos, muito bom estar aqui. 11 anos sofrendo de uma doença crônica é muito tempo com esta doença crônica. E quando a gente fala em doença crônica, a gente logo vê que existem algumas limitações para uma pessoa que tem uma doença crônica e ainda por cima há 11 anos. Eu acredito que nenhum ser humano lida bem com as suas limitações, né? Mas eu acredito que não adianta ele viver omitindo esse problema, porque pelo e-mail a gente percebe que a própria doença se denuncia. Ele está sempre sendo denunciado pela própria doença. Então, a gente sabe que Deus cura, a gente sabe que Deus abre portas, mas há momentos que Deus não cura, há momentos que Deus não abre porta, e a gente precisa se adequar à situação. Eu penso que está na hora dele fazer diferente, mudar as táticas de viver. Muito bem, deputado federal Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo, um dos nossos meninos da mesa de hoje. Deputado Harold, me diga uma coisa, esse nosso ouvinte há 11 anos sofre de uma doença crônica, segundo ele, o atrapalha em tudo, inclusive no trabalho. Já lemos aqui o e-mail para o ouvinte ter aquela ideia do todo, mas nesse ponto onde a gente está aqui, qual seria o posicionamento adequado, na sua opinião, a ser tomado por esse nosso querido ouvinte? Quer dizer, realmente o e-mail ele carece de muitas informações, mas nós podemos abrir aí já uma série de possibilidades.
A Léa já levantou aqui a situação do tempo que está doente, já... Com Zona Oeste, tá ligada na melhor. Tá ligada na melhor. 93. Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso debate 93 de hoje. Você está acompanhando a gente, nós já tivemos hoje aqui, desde as 11 horas, pelo menos 2 ou 3 quedas de energia elétrica aqui. Isso faz com que a rádio saia do ar. Você observou aí que há uma interferência de uma outra emissora que de repente surge do nada. Você continua. Você é uma pessoa perseverante. Eu tô certo disso. Que mesmo que caia e que fique mais ou menos e que o som volte, que o som demore um instantinho entre uma outra emissora, de repente do nada você aguenta aí esse tempinho, que é tudo muito rapidamente, assim, para que a gente possa estar de volta, assim como nós, graças a Deus, já estamos de volta com o nosso Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Deputado, o senhor estava aí no ponto aí, onde a nossa querida Leinha já tinha dado a sua palavra inicial sobre esse destaque. Há 11 anos sofro uma doença crônica que me atrapalha em tudo, inclusive no trabalho. Não, existem doenças e doenças. Quer dizer, para você recomendar, não, você tem que avisar. Se for alguma coisa contagiosa, evidentemente é uma situação. Se for uma doença que não é contagiosa, mas que prejudica apenas a ele, ou limita para a execução de certas funções no trabalho, aí já é uma questão que ele vai ter uma dificuldade. Mas pode ser uma doença que realmente não impede dele ter um bom desempenho no trabalho, dependendo de que trabalho é esse. Entende? Então eu vejo essas coisas. Ele falou que é doença, mas existem outros tipos de limitações por deficiências que a pessoa se adapta ao trabalho. Uma pessoa que, por exemplo, tem um problema, que tem uma prótese numa das pernas, que não pode correr, mas ele pode trabalhar sentado, pode trabalhar em pé. Nós temos várias pessoas que fazem isso aí. Então tem essas limitações. O que não pode realmente, e eu acho que esse é o caminho, seria, quando vai entrar no trabalho, negociar. Até porque existem até regras e leis, o Ministério do Trabalho pode inclusive orientar, né? Porque as empresas são obrigatoriamente têm que abrir espaço para pessoas que tenham essas limitações, que tenham algum tipo de limitação física. Agora, como ele trata de doença crônica, é uma questão diferente. Aí existe uma doença, uma patologia, requer naturalmente uma profilaxia, sei lá como é que chama isso, né? Alguma coisa, e aí então é diferente, mas o omitir nesse caso é mentir. A decisão do nosso ouvinte, reverendo Jorge Cruz, está conosco hoje também, pastor da Igreja Metodista de Campo Grande. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu queridíssimo irmão. Foi cansado de ver as portas se fechando, resolvi esconder isso dos meus empregadores. Por quê? Porque do contrário eu sou demitido meses depois da admissão. Muita gente usa este artifício, não apenas nessa área, mas também quando se trata de domicílio. A pessoa diz que mora pertinho do emprego pretendido, porque muitos empregadores não empregam quando a pessoa mora longe, por uma questão de custos. Depois veio aí uma mudança que ajudou bastante nisso aí, a mudança que envolve o transporte urbano, mas até que isso viesse e até que a pessoa tenha acesso a isso definitivamente, muita gente achava isso ruim, o camarada vem de longe e tal, mas nesse caso aqui, ele mente em razão de uma, que ele chama de doença crônica. Resolveu esconder, porque do contrário, segundo ele, é demitido meses depois da admissão. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, obrigado, JR, aos amados debatedores, ouvintes desta rádio abençoada. Bom, um ponto que o deputado destacou, que eu achei importante, é se a enfermidade dele não é contagiosa, tudo bem. Agora, com relação a ser uma enfermidade crônica, eu não vejo nenhum mal ele ter omitido, porque o INSS está devolvendo ao trabalho uma série de trabalhadores que estão com enfermidades crônicas. Pessoas que estão de licença há alguns anos porque têm enfermidades crônicas e o INSS está devolvendo ao trabalho. Então, essas pessoas que não podem mais trabalhar e que está sendo suspensa a sua licença, estão voltando ao mercado de trabalho. Né? Então, a questão dele que se coloca é exatamente aquela situação antiga, né, da relação patrão-empregado, em que
a gente sabe que as leis trabalhistas favorecem muito aos patrões e pouco aos empregados, porque até naquilo que os empregados têm direito, muitas vezes os patrões não respeitam e não atendem, né, aquilo que a lei exige. Então, o caso dele, eu acho que é um caso comum que deve existir muitos semelhantes ao dele. Omitir que está doente. Eu acho que a omissão aí, deputado, me perdoe aí de discordar do senhor, eu acho que essa omissão aqui não é pecado, não, é uma defesa dele, né? Para que ele possa estar empregado nem ali. Tratando do ponto de vista do pecado ou não pecado. Eu estou tratando mais do ponto de vista ético, que é uma questão muito mais geral. Entende? Mas a questão a questão da omissão aí. Depende. Como ela é defensiva aqui no caso, né? Não, mas depende da doença. Se ele vai ser pouco produtivo no trabalho em razão da doença, ele está recebendo alguma coisa para desempenhar uma função que ele não tem condição de desempenhar. Eu não sei qual é a doença. Aí ele estará assim. E a admissão, gente, exige o exame médico. Então, se na admissão, é provável que aqui a mentira dele seja na admissão, porque em geral, não são todos, claro, uma minoria de empresas que fazem exames admissionais e demissionais, eles fazem um exame muito superficial. Minoria, a maioria faz sério, bonitinho e tudo mais, e algumas perguntas só sente alguma coisa, tem alguma coisa, e aí o camarada eventualmente não fala absolutamente nada. Quando ele entra no período de experiência, ele começa a apresentar atestado médico, que ele nos conta aqui no seu e-mail inteiro, no bloco inteiro de e-mail que ele nos manda. Então, quando ele chega lá e apresenta o atestado médico, aí o pessoal descobre que ele tem a doença crônica. Quando passa o período de experiência, ou ainda dentro do período de experiência, ele é mandado embora. Esse que é o negócio. É uma omissão, é uma mentira. Vamos ouvir aqui o pastor Alexandre Metelo, da Igreja Batista Renovada Monte Santo. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, debatedores. Bom, além de ser pastor, sou advogado. Olha aí, pronto. E advogado trabalhista. Vai ser de defesa? Vamos lá. Vou fazer a defesa aqui do ouvinte, do ponto de vista do ouvinte. Vamos lá. Mas o J.R. supriu uma lacuna aparentemente eloquente aqui, porque o texto não nos informa se houve essa omissão ou mentira, ainda não resolvemos aqui, não dirimimos o caso, né? Na admissão ou durante a relação de contrato de trabalho. Se essa mentira ou omissão aconteceu antes... Vou ler para o senhor entender. Quase não trabalhei em toda a minha vida, pois já no período de experiência levo atestados médicos e logo sou mandado embora. Meses após ter ocultado o detalhe ao empregador. Detalhe é a doença crônica. Esse é o e-mail inteiro. Doença crônica, a Previdência não cobre, mas a Previdência tem a assistência social também, que aí nesse caso cobriria a necessidade, né, deste ouvinte. De qualquer modo, a mentira não é justificável, tanto no âmbito cristão, né, evangelicalista, como também no âmbito trabalhista, porque, como disse e ressaltou o nosso querido Harold, é uma questão antiética, né? Nós estamos aí infringindo numa falta de ética, até mesmo na relação do contrato de trabalho. Então seria muito importante salientar que a mentira, em todos os casos, ela não serve, não é útil, não é benéfica, ela só prejudica. Em rápidas pinceladas, JR, eu quero contar uma experiência em que eu estava defendendo um cliente, né? E ele disse, olha, o doutor Alexandre, eu não tenho realmente nenhum tipo de erro na minha relação de contrato de trabalho, só que a acusação que ele sofria é de que ele teria xingado uma colega de trabalho, foi até uma situação cômica. Aí ele disse, não, considerando que eu era pastor, não falei nada não xinguei nada não. Quando chegou na audiência, as testemunhas vieram bombardeando, dizendo que ele realmente teria xingado a colega de trabalho, né, no ambiente de trabalho. Ele foi demitido com justa causa. Então a mentira, ela não serve, né, mormente aqui na esfera do nosso debate, que é uma esfera teologal, né, teológica. Muito bem. Com a gente também no programa de hoje, o reverendo Marcos Amaral, pastor da Igreja Presbiteriana de Jacarepaguá. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. Essa decisão do ouvinte tem como base essa frase que segue aí, quando ele diz, essa foi a única forma que arrumei para não morrer de fome. Então, o elemento que ele nos apresenta é o elemento da sobrevivência. Como numa selva,
Para sobreviver, ele apresenta suas armas, e esta aí, na opinião do nosso ouvinte, até aqui tem sido a arma que ele tem utilizado. Se tem sido útil ou não, pelo e-mail dele parece que não, porque à medida que o tempo passa, a impressão que dá é que as coisas pioram. E eu queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia aos irmãos, em especial ao deputado que compõe a mesa também, e a você, ouvinte, querido. A gente sabe que o erro está na premissa, né? O erro está sempre na premissa. Quando a gente volta aos passos cometidos, a gente vai voltando, e a gente percebe que o erro está na primeira escolha. Jesus diz que um abismo chama outro abismo e vai se associando um ao outro. O que me parece, né? Eu quero até fazer uma brincadeira com o ouvinte, o querido ouvinte. Eu tenho 52 anos e sou metido a correr, né? E eu tenho um sonho de fazer uma maratona, mas não consigo passar dos 8 quilômetros. Minha musculatura dói, minha estrutura óssea se arrebenta e eu fico ali no máximo aos 10 quilômetros. Me parece que ela, como eu, está querendo ter uma vida que não é possível ter. Então é preciso que você compreenda que Deus, soberano como é, permitiu que você sofresse esse dano, como todos nós sofremos danos, e que a gente tem que aceitar e tentar procurar viver a vida da melhor forma que puder, que não me parece ser o seu caso. Você está tentando inventar uma vida que não é possível. Então, me parece que você se equivoca no campo sociológico, né? Constrói uma vida e tem que ficar mentindo, e você peca assim no campo teológico. Na medida que você não aceita a soberania de Deus, portanto você responde com comportamento equivocado. Na medida que o primeiro pecado, portanto, é esse. Se você mente para si, é fácil mentir para todos, né? Começa a mentir para si mesmo, então fica fácil mentir para todos. O que eu sugiro a você é que você use os instrumentos sociais. Temos um advogado aqui, né? Não é o único, mas é um advogado confiável. Quem sabe você possa recorrer a um advogado. Quem sabe você possa tentar construir uma vida a partir das suas limitações, né? Uma vida verdadeira, transparente, coerente, harmonizada consigo mesma, diante das suas limitações. E vá buscar uma atividade laboral que caiba nessa sua vida. Porque eu já desisti de fazer a maratona, viu, ouvinte? Eu já desisti. E que você desista dessa vida que você está inventando e lide com as limitações que a gente lamenta, claro que a gente lamenta, mas é a vida que você tem, tá bom? Concordo, companheiros. Pastora Leinha, vai lá. Interessante o que o reverendo, o bispo Alexandre falou sobre ética, né? Você entrar numa empresa sabendo que tem um problema, e não é a primeira vez, porque ele diz que as portas se fecham. Se as portas se fecham é porque estavam abertas. Elas se fecham e dentro de alguns meses ele é demitido. E isso não é primeira nem segunda vez. Então, o omitir aí não é ético. É feio, é desagradável, porque essa doença ela pode nem ser física, mas de repente pode ser, vamos imaginar que seja um ataque epilético, vamos dizer assim. Está sempre dando problemas no seu trabalho, ou seja, não é melhor falar? Não é melhor dizer, ou então começar a procurar outras táticas para viver. O mar é grande, tem muito peixe, de repente ele está lançando a rede para o lado errado. Está na hora de procurar recursos de outra maneira. É melhor se apertar um pouco mais na vida do que viver sendo denunciado por si mesmo. A questão que se coloca, JR, vai, deputado. É que se coloca é o seguinte, é que toda enfermidade ela evolui se não tratada, né? Então uma enfermidade ela se torna crônica quando ela se instala e a medicação não resolve, não cura, né? não regulariza as funções orgânicas. Então com certeza é uma pessoa que toma medicamento para sobreviver, né? Então ele precisa trabalhar. Então a questão que eu olho aqui é que muitas vezes esse cidadão aqui pode ser um profissional de determinada área, em que na área profissional dele ele tem a dificuldade por causa dessa enfermidade, que ele pode, né, omitir, mesmo tendo uma produção não ideal, mas ele produz. E eu olho muita coisa mais amplamente, é que o Brasil é o país que tem uma das maiores cargas horárias de trabalho do mundo. Né? Então o nosso trabalhador trabalha muito. Então, o que ocorre, e ao contrário, é um dos que ganha menos, né? Então, o trabalhador vive realmente uma situação complicada. E eu estou tentando olhar a situação desse cidadão,
aqui como alguém que entrou no estado de desespero e omitiu. Agora, omitir não é mentir. Né? O pastor falou uma questão de ética. Eu gostaria antiético em algumas situações, muito antiético. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, nós vamos voltar, mas vamos à pesquisa antes aqui, só para atualizar a nossa pesquisa 93, voltamos já com a opinião dos nossos debatedores. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é bem clara. Você conhece aí cristãos, são cristãos, que mentem por uma boa causa? 90% dos nossos ouvintes conhecem aí, sim. Gente crente que mente por uma boa causa. Que afirma mentir por uma boa causa. Muito bem, não estamos dizendo que a causa é boa, é que eles afirmam que a causa é boa. Muito bem, quero agradecer a participação dos nossos ouvintes, de cada um deles com a gente no nosso debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a opinião dos nossos ouvintes aqui pela internet. 88% deles dizendo que sim, 12% deles dizendo que não. Sempre muito bom ter você com a gente aqui no debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Sim, deputado, vamos lá. Então, eu estava falando que o nosso sistema produtivo não é o mais justo, porque o governo, ele cobra impostos muito elevados e sobra para o empresário e trabalhador, enfim, muito pouco. Agora, sem dúvida nenhuma, a carga horária do trabalhador é muito elevada. Nós estamos, inclusive, trabalhando na Câmara. Existe uma proposta de emenda constitucional para redução para 40 horas semanais, o que é mais do que justo. Estamos trabalhando nisso. Agora, nós temos que pensar que esse é o nosso sistema. Existem outros sistemas melhores, outros piores. O sistema chinês, por exemplo, que tem uma população de 1 bilhão e não sei quantos milhões de pessoas, a pessoa trabalha lá ainda 60, 70 horas. Então, esses sistemas são muito mais escravizantes do trabalhador que aqui. Então, essa questão são questões muito próprias e internas. Temos que analisar dessa forma. Agora, neste caso aqui, eu quero voltar à questão ética. Se ele tem uma doença crônica, vou dar um exemplo, que tenho amigos que têm esse problema, que ele tem problema de limitação crônica com negócio de coronária. Então ele se cansa, ele não pode andar, ele não pode se cansar. Agora o sujeito é brilhante, então ele arrumou um trabalho numa grande empresa onde ele não tem que andar. Ele chega no carro, entra no elevador, senta na sua mesa e produz ali. Agora, é de acordo, evidentemente, com o empregador. Ele não está enganando. Agora, se ele fosse ter que desempenhar uma função, ele tivesse que andar muito, ou que correr mesmo uma maratona, como estava falando aqui o pastor Marcos, evidentemente, ele faria isso com muita limitação e estaria subtraindo, inclusive, do empregador. Quer dizer, não é ético. Pastor Alexandre, aí o seu destaque, Deus vai me condenar por isso, omitir não é diferente de mentir? Exatamente, JR. Eu separei aqui, e eu vou falar rapidamente, um pouco sobre mentira na Bíblia, né? Nós temos alguns dados que eu gostaria de passar para os ouvintes. Existem 12 passagens falando de mentira na Bíblia, categoricamente. 10 vezes aparece em outro formato, né? Pseustes é uma expressão, pseusma é outra expressão, mas quando fala de quem mente, o verbo é pseudomai. Eu achei isso interessante, porque quando a gente aprende grego, né, tem aquelas conjugações, né? O, eise, homem, este, ouse. Aí quando você vê o verbo mentir, é em omai, que é a voz passiva. Então o que significa? Que quem mente está mentindo para si próprio, sempre, né? Mentira é um barco de Teseu, né? Narra a lenda que os tripulantes do barco de Teseu iam trocando as peças de lugar em cada naufrágio. Então o mentiroso, ele incorre nesse problema. Cada situação ele tem que mentir de forma diferente, com outros simulacros, e ele acaba se complicando ainda mais, né? E com relação ao que o deputado falou, e muito bem por sinal, eu quero salientar a questão da readaptação.
né, que o direito do trabalho alberga a possibilidade de alguém ser readaptado. Você tem uma doença crônica, foi admitido e tem algum problema para desempenhar aquela função, pode ser readaptado em outra função. Mas isso não seria assim, caso de que essa doença surgiu já após o período da admissão, não? Aí se surgiu já após o período da admissão, aí não, se foi depois do período da admissão, vamos lá, vou explicar. Ele pode ser readaptado. Exatamente, porque o cara vai ser readaptado, então se é readaptado, entende-se obviamente que é um período pós-admissão. Agora, no caso do nosso ouvinte, ele já tem uma doença, então vamos lá, ele já tem uma doença, ele chega com a enfermidade, a gente sabe, gente com o pé no chão, o empregador olha e fala assim, esse cara vai me dar trabalho, entendeu? Há empregadores que não empregam mulheres, que elas engravidam, entendeu? Que tem isso, tem aquilo. A gente sabe que isso existe. As pessoas às vezes perdem um profissional como esse que o irmão Aroldi exemplificou, um camarada brilhante numa determinada, perdem o brilhantismo por conta de força. Estão acreditando que força é mais importante que brilhante. Existem áreas que o mais importante é a força, e áreas que o mais importante é o cérebro, a inteligência, a criatividade, a capacidade que o indivíduo tem para desenvolver isso aí. Cabe ao empregador ter a habilidade, a inteligência para, na hora da entrevista, o pessoal de recursos humanos, na hora da entrevista, observar. Peraí, esse camarada é ruim nisso aqui. Nisso aqui, ó, não contamos com ele, hein? Pegar peso, o cara tem uma hérniazinha. Cara com uma hérniazinha que é facilmente operada, o cara não pode pegar um peso e tal, não sei o que, tem uma dificuldade, hérnia de disco, enfim, você tem um problema, mas você é ótimo em outra área. Qual é a área em que você é bom? Que às vezes a pessoa não sabe, exatamente por conta das suas dificuldades, acaba com uma autoestima. Aí o psicólogo Marcos Amaral está aqui à mesa para nos ajudar com isso. A própria baixa autoestima pode deteriorar tanto a perspectiva dele que ele não consegue enxergar nele uma coisa boa. Quais são as suas qualidades? Quais são os seus pontos fortes? Descreva aqui, meu filho, daqui 10 pontos fortes que você, sem humildade, aí tem que ser sem humildade, que aí o cara fala assim, fala os seus pontos fortes, não, o meu principal ponto forte é a humildade, então eu não falo mais nada sobre esse assunto. Né, Leinha, Reverendo Jorge pediram a palavra aí, vai lá. Você levantou uma questão que é bastante pertinente, né? Eu tenho um cunhado que é empresário. Olha aí. E às vezes do período probatório, né, dos 3 meses, né, a funcionária não é boa, ele tem uma call center, então o que ocorre é que elas escondem que estão grávidas no período que são admitidas, né? E quando não produz, né? E por razões óbvias são demitidas, vão para a justiça dizendo que foram demitidas grávidas, então tem que ser readmitidas, e ele readmite, paga um salário e manda ficar em casa porque sabe que não vai produzir. Então, infelizmente, a gente tem a questão da malandragem, né? Aquele funcionário malandro que não quer trabalhar, temos. Agora eu estou partindo da premissa que esse cidadão aqui não é esse modelo, sabe? Então eu estou nele defendendo o trabalhador que é honesto, né? E que sofre essas questões todas, como o deputado levantou, que não é o problema, a culpa não é do patrão, né? É o sistema, é o que está colocado aí, né? Então eu estou defendendo ele numa visão de que é o trabalhador honesto, eu foco o trabalhador honesto. E JR, você falou uma coisa aí muito interessante, né? Empresas que têm o seu recursos humanos, o departamento de recursos humanos, que olha para um candidato e vê ele não tem capacidade para exercer essa função, mas ele é brilhante nessa outra, vamos então redirecioná-lo. Mas nem toda empresa faz isso. Eles preferem, tá dando trabalho, vai embora e a gente vai arranjar, tem uma fila, né, procurando. Então, eu penso que omitir aqui é quase que mentir, né? Embora eu omitir não tenha nada a ver com mentira, na minha opinião. Mas ele aqui escondendo é como se ele estivesse mentindo, está sendo antiético. Eu penso que o que ele deveria fazer é se adequar à situação dele atual. Tudo bem, quando aqui a gente não se adequa, a gente começa a criar um monte de problemas. Olha aqui, uma ouvinte nossa, quanto a experiência dela, eu quero ver a opinião dos companheiros sobre esse assunto aqui. Ela diz assim, um amigo do meu esposo está pelo INSS por depressão e problemas psicológicos. Ele não é cristão e eu sempre o ajudo acompanhando ao médico. Ontem ele veio à minha casa e eu perguntei por que ele não foi à perícia. E ele falou que a pessoa que está com depressão não pode ir ao médico sozinho, senão o médico não vai acreditar.
Foi aí que eu percebi, diz a nossa ouvinte, que ele está mentindo para se aposentar. Eu me senti mal por já ter acompanhado. Estou pecando por ter ajudado? Pergunta a nossa ouvinte. Enquanto ela não tinha essa informação. Mas procede, pastor Marcos Amaral. Mas tem um ponto aí que é importante, que essa é uma avaliação dela de uma leiga. Claro. Né? É uma avaliação subjetiva dela. Ela percebeu e essa percepção pode estar absolutamente equivocada. Né? Então, eu quero chamar a atenção da ouvinte, que naturalmente está ligada, que a sua percepção ela pode ser falha e pode ser que o seu amigo ele esteja reagindo à depressão. Pela ação medicamentosa, ele pode estar reagindo. E quando ele diz que não vai à perícia médica sozinho, receando que o médico o leia como alguém apto ao trabalho, aí sim, eu leria isso como uma atitude de defesa pessoal. Não me parece que ele está infringindo absolutamente nada. Ele tem receio que o órgão público faça uma leitura precipitada da melhora dele. Então eu acho que, alto lá, é possível que ele esteja deprimido sim, é possível que ele esteja reagindo com ação de apoio como o seu, no caso, né? E a da medicação. Agora, se ele está mentindo ou não, eu te sugiro você retirar dos seus ombros essa habilidade e essa decisão e emprestar ao órgão público ou órgão responsável de tomar essa decisão. Agora parece... Você pode perder a amizade por precipitação. Né? Que neste caso aí, em todos os laudos, em todas as vistorias, o empregado ele leva um laudo médico, né? Leva um laudo, nesse caso aí, do psicólogo ou do psiquiatra dele, dizendo, olha, atesto que fulano de tal sofre isso assim, assado, toma os medicamentos, não é isso, Alexandre, não é isso? Isso, então, ou seja, claro que lá a perícia vai avaliar outra vez, quer dizer, todos nós conhecemos casos aqui, eu conheço especialmente um caso, uma pessoa que estava com uma enfermidade muito difícil, com dificuldade para estar na perícia, para estar lá na perícia, quer dizer, se amparando e para poder provar, e depois na outra vez que esta pessoa foi, ela estava ótima. Então, tá certo, a pessoa, mas é você mesma? Cria aquele negócio, é você mesma? Porque não acredita, mas existe o laudo médico, aí o médico acredita no outro médico, evidentemente que a partir disso se chega a uma conclusão, né? Agora, no texto de Eclesiastes aqui, companheiro, você vendo o Jorge, foi o seu destaque, vamos começar com o senhor, porque o texto de Eclesiastes 7:16, ele diz assim, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Pergunta o autor de Eclesiastes, num contexto onde diz que a moderação em tudo ela é boa. Vamos ouvir a sua opinião sobre esse assunto, ampliando para os nossos companheiros aqui sobre esse assunto também. Bom, eu gostaria de começar pelo marketing, né? Eu fui homem de marketing durante muitos anos e quando a gente lançava um produto no mercado, a gente só falava das qualidades desse produto. É claro que nenhum produto é 100% excelente, mas os problemas, os pontos faros daquele produto não se levantava, porque você não deve levantar um problema quando ele pode vir contra você. Deixa que alguém levante o problema e busque solução para aquele problema, mas você mesmo não levanta o problema. Então é a questão aqui do ser justo em demasia, é aquele indivíduo que às vezes as pessoas não querem nem ficar perto dele, né? Porque é aquele camarada que quer corrigir todo mundo, né? É extremamente correto e exageradamente sábio também, aquele que tem a resposta para tudo. Você diz uma coisa, ele vai além do que você disse. Então essas pessoas elas acabam ficando isoladas, né? Então outra coisa que eu também entendo aqui, não seja demasiadamente justo, é que eu tenho aprendido que a gente deve responder aquilo que nos perguntam, né? E o Éden traz para nós uma lição. Quando a serpente chega e pergunta para a mulher, Deus falou para não comer dos frutos, só fez uma pergunta e ela deu um relatório. Então acho que a gente não tem que dar relatório, não é? Perguntou alguma coisa, responde que a pessoa não é, perguntou. Então aí eu volto aqui, se perguntou, você tem alguma enfermidade? Tenho. Aí falou a verdade. Se disser não tenho, mentiu, tá? Agora ninguém perguntou nada, ele não levantou problema, não mentiu, omitiu, que é muito diferente. Então é por isso que eu olho aí a questão
desse cidadão aqui com boa vontade, não que vocês não olhem, né? Mas eu tô querendo aqui é salvar essa vida aqui. Mas esse justo, não seja demasiadamente justo, de Eclesiastes 7,16, vai mais para o lado da justiça própria, de justificativa. Você vê que ele diz aqui que se ele não omitir, ele morre de fome, né? A gente tem que tomar cuidado para, com as nossas justificativas, a gente não se tornar vítima da nossa própria história. E ele está usando textos que, ao meu ver, não tem nada a ver com o texto, né? Ele está usando um texto que não tem nada a ver com o contexto do nosso e-mail, porque justificativa própria nem Deus se agrada, né? A Bíblia diz em Isaías 64:6 que as nossas justificativas são como pano de imundícia. Deus não se agrada. Então ele está usando justificativas, está usando frases, está usando versículos para se justificar, quando na verdade esse homem não pode se tornar vítima, ele tem que procurar uma outra saída, porque existe peixe dos outros lados do mar. Eu quero, inclusive, mandar um abraço pro meu pai, porque eu acho que meu pai é o real exemplo do demasiadamente justo. Presbítero Hélio, um abraço pro senhor, porque ele é daquele que paga a conta 2 vezes para não ter que brigar na justiça, né? Então, eu já consegui libertá-lo disso, né? Porque há pouco tempo ele estava com uma situação em que a SEG vinha descontando valores quiméricos, né? Da conta dele. Quiméricos o que o senhor quer dizer? Grandes, enormes, né? Anota aí para usar na hora do almoço. Esse almoço hoje está quimérico. Eu amo palavras novas. De fantasia. Monstruosos, né? Monstruosos. Fantasia. Então vinha descontando e ele se libertou. Falei, pai, tá na hora de parar de pagar mais, né? Então o demasiadamente justo é aquele que gosta de pagar mais. Agora, né? Jesus disse em Mateus 5:20, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E aí? Pega o microfone, não, tem que ser no microfone, isso, vai lá. É uma questão séria para nós, porque todo mundo acha que todo escriba e todo fariseu era corrupto, né? Eram pessoas que não eram de bem. Mas havia muitos fariseus corretíssimos, muitos escribas corretíssimos. Jesus está falando desses, né? Então, quando eu entro nessa questão aqui, né? Eu queria até fazer aqui um destaque. Eu procuro ser justo. Sabe, você falou do seu pai, eu procuro ser justo, sobretudo com relação às outras pessoas, né? Eu não sou desse tipo que você está colocando aqui que ele está fazendo uma autodefesa, uma autojustiça, né? O que eu estou trazendo aqui são realidades que a gente vive, né? E que muitas vezes não se dá conta. Essa colocação de Jesus, ela é tremenda. Eu conheci um homem, né? Um homem extremamente justo, e esse homem não é de igreja nenhuma. A filha dele era da minha igreja. Quando eu conheci o pai dela, eu falei, o teu pai joga um peso às minhas costas. Ela falou, por quê, pastor? Porque eu tenho que ser mais justo do que ele, não é? Então, essa colocação aí de Jesus, ela é tremenda. Agora, a gente vive situações nesse mundo, sabe? Cada caso é um caso, né? Mas eu penso, JR, que essa justiça, nós temos que ser justos. É claro que nós temos que ser justos. Só não podemos nos basear nas nossas justiças. Eu acho que a diferença está aí. Ser justo é uma coisa. Agora, você se confiar na sua própria justiça é o que o autor de Eclesiastes está falando, que a gente não pode se basear na nossa própria justiça, nas nossas justificações. É diferente desse texto de Mateus. Mas vamos ver o versículo logo anterior. O reverendo pode, os pastores que depois que violaram um destes mandamentos, posto que dos menores, é esse? É aqui não, diz. Tudo deve ser, eu não sei, mas 19. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. A justo, tá lendo Eclesiastes. A justo que perece na sua justiça, e a perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Aí que entra o 16, não sei se existe uma correlação, mas não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Piora quando o senhor leu o 17. Então, leia aí, deputado. O 17. Até o 17. Piora o 17. Não sejais demasiadamente perverso, nem sejas louco.
porque morrerias fora do teu tempo. Ele está falando de equilíbrio, gente. E há uma diferença muito grande entre a justiça comportamento e a justiça de sentimento. Quando você começa a se justificar, se auto-justificar, eu acho que essa é a diferença. É a diferença que o comentarista Russell Shedd faz. Eu gosto dos comentários dele. Ele faz essa diferenciação e eu acho interessante. Tudo bem, aqui o versículo 18 é a sequência, estamos de volta aqui a Eclesiastes, tá certo? Ele diz o seguinte: bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. Então, com base nesse texto, qual deve ser a postura correta, a postura sem medo, a postura justa, a postura, enfim, qual deve ser a postura de um homem de Deus, uma mulher de Deus, diante de um quadro como esse, ou de qualquer outro quadro em que ele se veja numa... Porque esse ouvinte, veja bem, irmão, se ele estivesse tranquilo, ele não nos escreveria. A consciência eu gostaria de dar uma colocação aqui, bem prática, e depois os pastores vão analisar teologicamente. Mas olha aqui. O que é o seguinte, quer dizer, essa questão da justiça você tem que pensar no outro. Se você não está lesando a outra pessoa, o terceiro, se você não lesa, você não está sendo injusto, tá certo? Agora, no momento que você lesar, foi o que eu falei de início, se você tem uma doença crônica que te limita e você tem uma produtividade aquém daquilo que é esperado pelo salário que você recebe, você está lesando, você está... Então essa é uma questão muito sensível, tem que ser analisada. Eu acho que esse é o final. Com certeza. Estamos realmente fechando, né? A gente não precisa falar tudo. A partir do momento que aquilo vai prejudicar o andamento, o rendimento do trabalho, eu acho que é justo e ético você manifestar a sua... Exatamente. Eu acho que, ainda que seja apreciável os versos, né? A primeira coisa que eu queria lembrar ao ouvinte é que Salomão, os textos do livro de Eclesiastes, talvez a gente possa dizer que seja o único livro profundamente existencial. Salomão está numa profunda crise existencial, né? Verdade. Na verdade, o livro de Eclesiastes, ele aponta para a profunda humanidade, ou seja, para as tensões e os complexos da humanidade. É como se o livro não fosse um livro para o qual nós devêssemos tê-lo como um padrão de comportamento, mas devêssemos tê-lo como um lugar onde a gente se identifica nos nossos conflitos existenciais. Então é um livro que gera muito mais perguntas do que respostas. É como se fosse um relato da humanidade profundamente radical e identificado com cada um de nós. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não me parece, apesar do livro de Salomão ser ele apelidado sábio, e essa é uma curiosidade, né, ouvinte, fazendo a digressão, Salomão não foi tão sábio assim, né? Porque o seu coração foi tomado de... Totalmente. É muito engraçado isso. A gente chama Salomão pai dos sábios e, na verdade, ele não foi tão sábio assim. Mas quando ele estava diante das mulheres, ele perdeu a sabedoria. Né? Pois é, ele foi corrompido. Pode ser sábio, mas não era perfeito. Mas é muito interessante isso. Um sábio que comete equívocos de um homem tolo, né? Como nós, que vivemos de forma contraditória. Nós não somos só sábios, não somos só tolos, né? Bom, o que me parece, eu insisto nisso, é estimular você, ouvinte, pegando aí como exemplo essa ouvinte do relato, mas pegando você, ouvinte, pegando esse relato, estimular você a buscar uma vida íntegra. E integridade passa muito mais do que uma questão ética, né? Passa pela questão do equilíbrio enquanto você é existente. Você inventar uma vida, inventar um sentimento para manter um casamento, inventar um sentimento para manter uma relação de trabalho, inventar um comportamento, isto é muito ruim, isto é que é a falta de integridade. O que me parece importante para você que está nesse momento da sua vida, nesse lugarzinho que você está vivendo, que você deve lutar por integridade, ser íntegro. E o que é integridade, se você me permite? Eu termino minha fala aqui. É você ter uma relação com Deus harmonizada com uma relação consigo mesmo e uma relação com o seu próximo. E o seu sofrimento, ele se dá porque um desses elos está quebrado. Está desequilibrado. Está quebrado. Então, como sinalizou o JR, se você não tivesse em sofrimento, você não estaria escrevendo. Porque esse elo está quebrado. Se esse elo está quebrado, a sua integridade está ferida, está prejudicada. E eu rogo a Deus que você, ouvinte, tanto este que nos escreve como você que nos ouve,
que você busque integridade. Eu gosto muito de uma oração de Billy Graham, em que ele fala de um adoecimento da sua esposa, quando ele esteve aqui no Brasil, há tantos anos atrás. Ele sinaliza e diz que a sua esposa, ela se equivocou, porque ela vem por recomendação médica, ela rompe a recomendação médica, o médico disse que ela não deveria vir e ela veio, e aqui ela se sentiu mal e teve que regressar aos Estados Unidos. E ele diz assim, o que ela não entendeu é que equilíbrio é estar em paz com as leis dos homens, com a lei de Deus e com a lei da natureza. E ele termina, e ela rompeu a lei da natureza. O coração dizia para não vir e ela quis vir. Então, por favor, busque integridade, esteja harmonizado consigo mesmo, com a lei de Deus e com a lei dos homens. Ou não? Pode pegar, Reverendo. É que eu gostaria de voltar aqui, que eu não tinha percebido, pelo menos ato falho da minha cabeça aqui, é que quando ele diz que a doença o atrapalha, aqui está inclusive no trabalho. Quer dizer, aí o deputado levantou uma questão aí que é séria, né? Então, ele não está produzindo o que deveria, o que poderia, e até aquilo que a empresa precisa que ele produza. Aí é uma questão que ele tem que realmente entrar aí, fazer uma análise e se acertar com ele, né? E eu creio que Deus vai abençoá-lo. Exatamente, esse é o ponto em que, quando ele nos escreve, ele tá pedindo ajuda, não é? Ele está dizendo, olha, gente, eu estou com uma crise aqui, eu tenho agido assim, eu estou certo? Eu estou errado? Mais do que uma resposta pragmática, o ouvinte está trabalhando a própria reflexão da vida dele, assim como tantos outros que estão nos ouvindo agora e que eventualmente fazem uso de qualquer recurso que não a verdade absoluta, a justiça, a integridade, para ser admitido, ou para permanecer admitido, ou para entrar num relacionamento, ou para se envolver numa obra missionária, obra da casa de Deus, enfim, isso acontece em todos os cantos, em todas as áreas. Numa empresa inteligente, estou chamando de empresa inteligente, é o seguinte, o camarada está em vaga para isso, a admissão é para vaga X, não está fazendo concurso para vaga YZ, está só para X. Mas chega um camarada lá com essa dificuldade para vaga X, que revela habilidades para vaga Y e a vaga Z, mesmo que não seja admitido imediatamente, ele é anotado, ele é percebido ali como alguém importante, que vai ajudar, que pode colaborar em alguma área. Como foi dito aqui, esse exemplo ficou clássico aqui para nós, uma pessoa que tem dificuldade física, mas que vai desenvolver uma função numa outra área que vai ser. Isso é retrato de uma empresa inteligente. Vale a pena ter um funcionário assim, vale a pena ter funcionários desse tipo, ou seja, por quê? Porque eles produzem, porque eles vão gerar esse tipo de coisa. Agora, você imagina, eu estou aqui colocando a importância do empregador, né? Do recursos humanos. Você imagina a função desse funcionário, de uma pessoa que é uma pessoa de Deus e que precisa trazer de maneira clara, de maneira franca, de maneira verdadeira todas as coisas, porque se não for assim, ele não está em paz. Você tem que estar em paz. A paz de Deus, ela excede a todo entendimento. A paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. E Jesus disse, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, de posse dessa paz, você está seguro para assumir até as suas fragilidades. E volto a dizer, certamente, meu queridíssimo ouvinte, ao nos escrever, você nos revela pelo seu texto habilidade, revela inteligência, revela uma série de outros fatores importantes que eventualmente estejam escondidos, porque a gente, quando quer pensar no que dá errado, a gente só pensa no que pode dar errado, mas quando pela graça de Deus o Senhor nos abre a mente e nos mostra quem nós somos de fato, você vai observar que você é muito mais do que aquilo que vem dando errado até aqui, e pela graça do Senhor você vai conseguir chegar lá. Quero dizer que você vai ser alvo das nossas orações, você e todos os nossos ouvintes que passam situações semelhantes a estas. Pesquisa 93. Vamos ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, Marcela. Nós perguntamos aos nossos ouvintes se eles conhecem cristãos que mentem por uma boa causa, e a gente encerra aí aumentando o percentual para 91% deles. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no nosso debate 93. Vamos aqui aos prêmios do programa de hoje. Evandro Albuquerque, de Nova Iguaçu, participou com a gente por e-mail e está levando o CD Liberta-me da Fernanda Brum. Já
a Maria das Graças de Vila Nova, telefone 2411, final 94, participou por telefone aí e leva pra casa um par de ingressos pro show com a Lili Barros, com os Arrebatados, com o William Nascimento, todo mundo aí no Luso Brasileiro no dia 7 de setembro. No Facebook da 93 FM. A Estela Brito foi a vencedora aí do Facebook. Ela leva pra casa o CD Eu Clamei, do Jairo Bonfim. JR, o Wagner Lima mandou aqui um e-mail pra gente dizendo: queria que vocês mandassem um abraço pra mim, porque a rádio é uma bênção na minha vida. Valeu, Wagner. Eu estou morando em Veredinha, no Vale do Jequitinhonha. Olha aí. E eu e a minha família, nós ouvimos o debate todos os dias. Nós estamos há 1 ano e meio longe de todo mundo da nossa família, de todos os nossos amigos. Só que a 93 FM faz com que a gente se sinta mais perto do Rio de Janeiro, como se a gente estivesse ainda aí no Rio. Quero agradecer, Wagner, você, mandar um abraço pra sua casa e todo mundo aí de Veredinha acompanhando a gente pela internet. Deus abençoe a todos. E o Elias, ele disse assim: JR, a minha esposa Ângela Maria Mafra de Ângela Maria. Não todo, tá? Moradora de Niterói, ouvinte assídua desse programa e fã número 1 do JR. Tá fazendo aniversário hoje. Maravilha. Que você, JR, a homenageasse, dizendo pra ela que eu a amo muito, a Ângela Maria e o Elias. Elias, muito obrigado, Elias, por ter enviado esse e-mail maravilhoso para sua esposa querida Ângela Maria. Parabéns para você. Que Deus te abençoe muito, renove cada vez mais a bênção dele sobre a sua vida, que você tenha muita saúde, muita alegria, que seu lar seja sempre repleto da mais pura e límpida harmonia que vem da parte de Deus, o nosso Senhor. Deus te abençoe muito, minha querida irmã, parabéns para você. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Ouvinte dizendo, minha gente, olha aqui, eu tenho medo de muitas coisas. É um medo muito grande, assim, inexplicável. Ele tem a capacidade de me paralisar. É altura, é escuro, é medo de passar na frente de cemitério à noite, lugares fechados, e assim como eu, sei que existem muitas pessoas que passam pela mesma coisa. Sinto que sou um refém do medo, e o que mais me estranha é que nem o fato de eu ser evangélico ameniza isso. JR, me diga uma coisa, medo é falta de fé? Como lidar com os mais diferentes tipos de medo para que eles não paralisem nossa vida e futuro? O que fazer quando o medo atrapalha até o nosso ministério? Como posso me tornar uma pessoa corajosa? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, a partir das 11 horas da manhã. No domingo, agora, nós temos, a partir das 11 horas, o nosso debate campeão da semana, a super edição. Você escolhe o debate campeão da semana, ligando todos os dias de meio-dia até as 2 horas da tarde. O campeão da semana volta no domingo às 11 horas da manhã. Também no domingo de manhã, 7h15, 8h15, 9h15, nós prosseguimos com o nosso Estudo 93 aqui na 93 FM. Deputado Harold, agradecendo a presença dos nossos colaboradores aqui à mesa e dos nossos maravilhosos ouvintes que nos acompanham. Quer dizer, deputado, o seguinte aqui, dizer para os nossos ouvintes, várias mensagens nas redes sociais de pessoas por e-mail, que o rádio saía, a pessoa mandava o post aqui, a mensagem dizendo: eu não saí da sintonia, eu tô firme aqui, e graças a Deus por esses ouvintes fiéis. É impressionante. Essa fidelidade é realmente impressionante, e ela vale para tudo. E ela tem um dado interessante, enquanto as rádios, vamos chamar de seculares, né, que elas têm um período de fidelidade de alguns minutos, 30, 40 minutos. Que o ouvinte permanece ouvindo a mesma emissora. As evangélicas têm uma fidelidade de horas, 3, 4 horas. Então essa é uma coisa impressionante. Por quê? Porque a pessoa ela tem um outro foco, quer dizer, o foco não é puramente o lazer, ouvir, ainda mais quando a rádio presta serviço, etc. O foco também é espiritual. É verdade. Eu creio que é por isso. Mas então eu agradeço a todos os nossos queridos ouvintes, com mais um pedido de desculpas meu, do JR, da equipe, que não independe da gente, né, pelas falhas, pelas interrupções. E eu queria particularmente saudar o povo presbiteriano, né? Na pessoa do JR e do reverendo Marcos Amaral, que está aqui conosco. E domingo, né? Agora eu vou deixar para vocês fazerem o comercial, tá? Reverendo Marcos, fique à vontade, reverendo Marcos. Eu agradeço a abertura da 93 FM, que
desde algumas semanas atrás, através do mediador desse debate, o JR, tem colocado pastores presbiterianos regularmente nos debates e tem sinalizado o apoio à caminhada presbiteriana. E essa semana especialmente, a 93 tem veiculado maciça divulgação. Dia 25, domingo, nós faremos a segunda caminhada presbiteriana, que é por conta de duas razões. 9 horas da manhã, na Orla de Copacabana, posto 6, esperamos milhares de pessoas. Na primeira caminhada nós tivemos 40 mil pessoas, em torno disso, um pouco mais até, de 40 mil pessoas. Desta vez a gente espera que tantos outros milhares de irmãos presbiterianos ou não estejam lá. 9 horas da manhã, domingo, e as razões serão duas. Nós vamos comemorar o aniversário da Igreja Presbiteriana, ela fará 154 anos no dia 12 de agosto, e a celebração no Rio de Janeiro será no dia 25. E a segunda razão, estaremos fechando a campanha de doação de sangue. Nós jogamos um grande desafio para o estado do Rio de Janeiro, que é levantar 3.000 doações de sangue em 30 dias. Nós já estamos passando de 2.500 doações. Então você que está ouvindo e queira doar sangue, vá ao Hemorrio ou a algum ponto da rede Hemorrio e diz: olha, eu quero doar sangue para a caminhada presbiteriana, na campanha da Igreja Presbiteriana. Deus abençoe a você e nos vemos na Praia de Copacabana às 9 horas da manhã por uma grande celebração, louvor, muito louvor ao Senhor, e o reverendo Guilhermino Cunha, lá por volta das 12 horas, ao final da caminhada, o reverendo Guilhermino Cunha estará trazendo a palavra da parte de Deus. Muito bem, temos um site para informação dos nossos ouvintes, aqueles que querem ter mais informações, só para dizer para nós? Sim, tem o Facebook, Caminhada Copacabana, né, no Facebook, e o site é www.caminhadapresbiteriana.com.br. Lá você tem todas as informações, vídeos, enfim, tá muito legal o site, muito estimulador. Muito bem, um detalhe importante para mais uma informação dos nossos ouvintes, eu acho que é um recorte importante nessa história toda, é que os primeiros desafiados a doarem sangue foram os pastores e presbíteros das igrejas, ou seja, quando o exemplo vem dos pastores e dos presbíteros, na igreja presbiteriana são os líderes, as coisas funcionam. Como só vão pedindo para as pessoas irem, é um pouco mais complexo, né? Então tá aí dado o recado nesse domingo agora, com a graça de Deus, às 9 horas da manhã, no posto 6. No posto 6. Copacabana. E trouxemos aí algumas camisas, alguns brindes para você sortear. Deixar com a gente aqui. Vai ser uma alegria que o ouvinte se lembre disso. E como você sinalizou, JR, no dia 18 de agosto a campanha foi aberta e dezenas de pastores e presbíteros doaram sangue, foi muito legal, e como você bem sinalizou, esse foi o norte, exemplo vem de casa, né? Muito bem, muito bem. Leinha Mendonça, obrigado, Leinha. Obrigada, meu amado. Eu queria falar até sobre essa fidelidade à Rádio 93. Muitas pessoas dizem para mim que a rádio já está na 93 e não sai dali. Então, amém, se houver queda ou se não houver, o pessoal espera, porque a fidelidade é grande. Agora eu queria falar para esse rapaz, para esse homem que mandou um e-mail: você não vai morrer de fome. Você tem habilidades que podem te sustentar. Você só precisa descobrir quais são e viver dignamente. Amém, meu amado? Quero também mandar um beijo pro meu maridão lindo e maravilhoso, que fez aniversário. É o Sérgio? É lógico. Lindo, maravilhoso? Uau! Não, só o Sérgio. Né? Aquele homem é TUDO, maravilhoso. E eu quero mandar um beijo pra ele, que fez aniversário dia 20. Mulher apaixonada, exagera. Olha, eu estou apaixonada por ele. E usa óculos, hein? Não. Não, ele é tudo, né? E quero também mandar um beijo pra minha. Você tá falando do aniversário dele. Ele fez aniversário. Dia 20. Isso. E, nossa, a igreja fez uma festa linda pra ele. Meu marido chorou demais. Ainda bem que eu tava ali do ladinho dele pra consolar, né? Abraçar e etc e tal. E um beijo pra minha querida Graça Pereira, que é minha amiga linda, que tá ligadinha no debate na 93. Beijo pra ela. Muito obrigado, pastor Alexandre. Um grande abraço. Obrigado, J.R. Vargas. Quero mandar um beijo pra minha esposa, a pastora Simone, as nossas ajudantes Nira e Kátia, que trabalham na nossa casa, e também todo o nosso povo, né, da Igreja Batista Renovada Monte Santo, e dizer para os ouvintes que eu também agradeço pela audiência do nosso programa aqui na 93, que acontece todos os sábados, 6h15 da manhã,
e aos domingos, meia-noite, programa Oi Paz. Obrigado, o carinho, a atenção de todos os ouvintes. Um abraço pro seu paizinho lá também, e pro tá? meu paizão, minha mãe, que estão me ouvindo, nota o presbítero Hélio, minha mãe Ruth, JR tá mandando um abraço também. Beijo pra vocês. Um abraço pra todos. Muito bem, muito bem. Pastor Jorge, aquele abraço. Eu quero agradecer, eu quero dar os parabéns aos irmãos presbiterianos. Eu creio que Paulinho estaria, acho que é o nome dos metodistas, né, Paulinho? Podemos dar parabéns aos presbiterianos e por esse trabalho que vocês estão fazendo. O meu sogro, falecido reverendo Ezra Alves de Souza, era pastor presbiteriano. Olha aí. É um homem de Deus. E a minha sogra continua presbiteriana. A Marta deixou de ser porque me acompanhou para a igreja metodista. Mas eu quero dizer, deputado, que a minha Marta e a dona Mercedes, a minha sogra, são das tais que, ainda que a rádio saia do ar, continua lá, filho. Graças a Deus. E eu mando um beijo para minha Marta e para dona Mercedes. Muito obrigado a esses ouvintes maravilhosos, essa companhia extraordinária, também a toda a nossa equipe que trabalha muito aqui, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Kátia Regina. Voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, no domingo às 11 horas da manhã com o debate campeão daqui da nossa 93 FM, nosso estudo 93 da manhã de domingo. Nós vamos orar juntos agora e vamos pedir a bênção. Eu vou pedir a nossa Leinha para orar conosco, porque vamos orar por quem vive nesse conflito. A pessoa tem uma verdade escondida e vive no conflito. Nós vimos hoje um lado aqui, que é o lado profissional. Mas tanta gente está com histórias escondidas, mas sofrendo. Em muitos casos é pecado escondido. Davi revela isso de maneira tão humana, tão clara, quando fala dos seus ossos, a dor que produzia no seu organismo. A gente sabe de doenças que são assimiladas pelo nosso organismo por conta disso. Quanta gente precisa assumir a verdade. Jesus veio para nos libertar da mentira, do pecado. Ele é a verdade. Então nada melhor do que sermos simples em tudo aquilo que nós realizamos na nossa vida. Quanta gente hoje sofrendo por causa disso está nos acompanhando e dizendo: olha, eu não sei o que é que eu faço. Mas depois de ouvir tantas orientações, com a graça de Deus, essas orientações chegam a você de uma forma que você há de compreendê-las e colocá-las em prática sob a direção do Espírito Santo de Deus. Cada caso é um caso. Eu não pode dizer aqui uma coisa que vale para todos os casos. Raramente é assim. Então a situação que você vive hoje, depois de tantas orientações, talvez você precise ainda de um certo suporte pastoral, que é sempre recomendável. Nós sempre recomendamos isso aqui, os debatedores, todo mundo fala, é como é importante a presença do pastor para te acompanhar, para te orientar, para te ajudar. Pastor é pastor de ovelhas. A gente acha que o pastor está longe, mas quem está longe é a ovelha. A ovelha tem que se aproximar, bater na porta. Meu pastor não atende, ele vai te atender. Liga para ele, manda um e-mail, acha uma forma de você conseguir isso. Se não conseguir, é uma pena, mas o caminho é esse. Corra, vá, busque ajuda em todos esses aspectos. Nós continuamos orando agora também pelos enfermos, a fim de que eles sejam curados em nome de Jesus, e também pelos enlutados. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de produzir consolo. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, sabemos que quando escondemos os nossos conflitos, nós envelhecemos os nossos ossos. Não temos facilidade em lidar com as nossas limitações, mas nos ajude nesse momento de dificuldade a extrair o melhor de nós, a descobrir novas habilidades e vivermos integralmente e com integridade e também dignamente. Oramos por este homem que mandou este e-mail e por tantas pessoas que estão agora ligadas nessa rádio, esperando uma palavra de cura e de vida. Abençoa todos os que estão nos ouvindo agora e que haja uma resposta de Deus o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.